Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou a Anita Efraim, estou de volta. Espero que vocês tenham gostado da temporada com o João Torquato. Tenho certeza que foi excelente. Eu assisti os programas, né? Adorei os programas com o João. Não ficou se devendo em nada. Diria até que tive até medo, Dani, de ser substituída para sempre pela excelência do João, meu companheiro de podcast, e sempre com ela, que não estava de férias, que continuou nos atualizando, Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel. Tudo bem com você, Dani? Tudo bem aqui, na medida do possível, né? Hoje o que não falta é notícia, e a gente está gravando então sexta-feira, como toda semana, dia 24, e ontem, quinta, dia 23, teve pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e até, Dani, foi pauta num podcast que eu adoro, que é o Petit Jornal, com o Tanguy Bagdadi, com o Daniel Souza, e aí o Tanguy estava falando, né, que ele foi com um discurso. Não vamos nos dividir, não podemos dividir a nossa sociedade. Está pegando fogo. A gente vai para a 13ª semana de protestos, Netanyahu pregando paz, mas paz sem parar a reforma, né? O que foi esse discurso e o que ele indica para o futuro? Esse discurso ele foi muito esquisito, porque, na verdade, começou ontem, foi um dia, mais um dia que o pessoal das manifestações estão chamando de dia de paralisação nacional, dia do protesto. Eu ouvi até um comediante falando que o próximo tem que ser o dia do. E aí, então, esse dia do protesto, o dia de paralisação de ontem, teve mais de 200 focos de manifestações pelo país todo, fechamento o bloqueio de estradas e pessoas, enfim, se manifestando com as bandeiras de Israel, né, com várias, enfim, coisas que vieram símbolos já dessa manifestação, né? Então, durante todo o dia foi muito tenso, teve mais de 100 pessoas que foram detidas porque quiseram bloquear estradas e o novo ministro da Segurança Nacional diz que é contra bloquear estradas agora, né? Porque quando ele era manifestante ele adorava bloquear uma estrada, mas agora não pode. Então, mais de 100 israelenses detidos, eles usaram, acho que gás lacrimogêneo não teve, mas teve aqueles caminhões de água e cheiro ruim para tentar desmantelar aí a multidão. E aí durante o dia inteiro, de muita tensão, as pessoas muito preocupadas se vai ter muita violência entre manifestantes e pessoas que são contra as manifestações. O grande temor é esse, né? Que haja aí uma violência fraternal, né? Alguma coisa meio estilo guerra civil. Então, no meio dessa tensão, de repente apareceu uma notícia de que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, iria fazer um pronunciamento de noite. E todo mundo já sabe que o Yoav Gallant é um cara que não está gostando da maneira como está sendo essa reforma jurídica está sendo colocada, né? Ele e mais alguns membros do Likud, parece que tem um bloco já de 6 ou 7 membros do Likud que não estão nem um pouco satisfeitos com essa reforma jurídica e gostariam que ela fosse suspensa, né? E o Yoav Gallant é um deles. Então, quando apareceu que o Yoav Gallant ia falar, muita gente falou: ai, ótimo, então as manifestações estão dando certo. O Yoav Gallant vai dizer que tem que parar com reforma jurídica, vai ou se demitir, ou vai dizer que vai falar com o primeiro-ministro para que isso aconteça. Não sei, algum pronunciamento que vai ser um game changer, que ele vai mudar alguma coisa, né? Vai falar que ele é a favor que essa reforma seja suspensa, né? Inclusive, o dólar, o shekel se fortaleceu nesse momento em que ele falou que ele ia fazer esse pronunciamento, que foi lá para umas 3 da tarde, uma coisa assim. Todo mundo ficou naquela expectativa. E aí, quando chegou perto do momento que ele ia fazer o pronunciamento, de repente apareceu uma notícia de que ele cancelou o pronunciamento e foi chamado pelo Netanyahu para conversar. E aí ficou aquela tensão: o que aconteceu? Por que ele desistiu de fazer um pronunciamento? E aí o Netanyahu, aliás, um pouco depois que o Gallant falou que ia fazer um pronunciamento, o Netanyahu falou: também vou fazer um pronunciamento, né? Netanyahu não pode ter outra pessoa em destaque, né? Então ele cancelou o pronunciamento do Gallant e resolveu ele mesmo fazer um pronunciamento. Mas a impressão que os israelenses
apesar de toda a expectativa, né? Mas é aquela coisa, quanto mais expectativa, mais decepção, né? As pessoas ficaram com uma certa expectativa de que ele conversou com Gallant e que, de repente, ele iria mesmo anunciar algum tipo de negociação, de debate, de suspensão da reforma jurídica para conversar e talvez esperar passar Pessach, né? A Páscoa e vai... Não, ele fez um discurso que era quase mais do mesmo, né? Porque, na verdade, ele fez um discurso que veio da onde, porque só porque o Gallant queria fazer, e todo mundo tinha essa expectativa de que ele que fosse um game changer, que ele fosse apaziguar a população. Mas não, a verdade é que ele veio com esse papinho, como você mesma falou, de temos que nos unir e vamos parar de xingar uns aos outros, e vocês de direita parem de dizer que os manifestantes são traidores, manifestantes parem de dizer que nós somos fascistas. Enfim, ele tentou fazer uma coisa tipo, não, somos todos irmãos, e bababá, mas na verdade, o que ele deixou bem claro é que a reforma jurídica vai continuar, não vai haver parada nenhuma para negociação nenhuma, que ele, na verdade, veio com aquela ladainha de que que a coalizão quer já há algum tempo negociar com a oposição e a oposição é que não vem negociar com a coalizão, né? Porque a coalizão não suspende, né? O ritmo, né? Então a oposição diz como é que eu vou negociar com vocês se vocês não param com o que está para acontecer. É que nem negociar com um ladrão que está com uma arma na tua cabeça, entendeu? Não dá, né? E aí então, na verdade, foi isso. Quer dizer, no final do discurso, manifestantes que ainda estavam na rua, depois de um dia inteiro de tensão, voltaram mais ainda para as ruas. Quer dizer, ele só colocou mais fogo na fogueira, mais óleo, né? Lenha na Mais fogueira. lenha na fogueira. Ele só colocou mais lenha na fogueira das manifestações e todo mundo espera que as manifestações fiquem ainda maiores. Amanhã vai ser a próxima, né? Que é Queria sábado. saber a expectativa para o sábado, porque o sábado é como se fosse domingo, né, aqui no Brasil, então é um dia que as pessoas não trabalham. Na quinta-feira é como se fosse a sexta, vamos dizer assim, então é um dia útil, as pessoas trabalham. Qual que é a expectativa para essa manifestação de sábado, dia 25? As manifestações de sábado elas já estão aumentando muito, cada semana aumentando mais o número de pessoas. A primeira, que foi meados de janeiro, tinha, sei lá, 50 mil, aí depois já chegou 80, 100, 120. No último sábado, a contagem era que no país inteiro era quase 500 mil manifestantes. Meio milhão, se você pensar que Israel tem menos de 10 milhões, quer dizer, é um número muito grande. Talvez não 500, mas 400 mil. Já é muita gente, entendeu? No país todo se manifestando, sendo que em Tel Aviv algo em torno de 160, 200 mil e o resto em outras partes do país, né? Então, na verdade, a expectativa é de que, de novo, vai ter manifestação e a situação está ficando cada vez mais tensa, porque se é, essa reforma não parar, o item mais importante, um dos mais importantes, talvez o mais importante da reforma, que é a mudança na estrutura da comissão que indica novos juízes, né, novos ministros, seriam no Brasil, né, do Supremo, vai ser aprovada entre segunda e terça-feira, ou entre segunda e terça-feira, o Knesset, o parlamento, iria aprovar em segunda e terceira leituras, né, que acontecem sempre no mesmo dia, esse item, a primeira, na verdade, grande mudança da reforma jurídica, já vai ser aprovada definitivamente domingo, segunda ou terça, o que realmente aí vai ser uma mudança total. É que talvez seja a mais grave, né, Dani? Talvez a mais Eu importante. considero que há duas coisas graves. Essa é uma das coisas, e a segunda A é a cláusula de possibilidade, substituição. a cláusula de substituição, que é a possibilidade de você negar, né, você reverter uma decisão do Supremo com uma votação de maioria simples, Simples. né, no Lembrando que o parlamento. Netanyahu aprovou uma medida que ele decidiu que ele não pode ser tirado do cargo. Então, o primeiro-ministro decidiu que o primeiro-ministro não pode ser tirado do cargo, independente por Então, decisão do Supremo, certo? Não é isso? e talvez seja essa realmente a única coisa de novidade do discurso dele de ontem. Por que aconteceu? Como essa lei aí de que ele não pode ser, né, afastado, agora só pode ser afastado o primeiro-ministro que tenha problemas de saúde, que tenha mais de 80 pessoas no parlamento que aprova, é uma coisa assim, eu não sei o número, mas é uma coisa meio
dois terços e não sei o quê, e realmente o objetivo é pessoal, né? Porque a assessoria jurídica do governo já tinha dito que ele é, não pode lidar com essa questão de reforma jurídica porque ele está em julgamento em 3 casos de suborno, de corrupção, então ele não pode lidar com reforma jurídica, que obviamente seria ele está lidando com questões pessoais dele. Então, no momento que ele conseguiu aprovar essa lei de que não pode afastar o primeiro-ministro, aí ele realmente, então, foi ontem falar que ele resolveu entrar no evento. Em hebraico se fala, né? Ani nichnas lairua, né? Eu entro no evento, quer dizer que agora ele vai lidar com essa questão toda da reforma jurídica que ele não estava lidando antes. Ninguém Não, eu que acredita que ele não estava, estava eu que lidando estava antes. lidando, é. Claro que estava, mas não publicamente. Então, Mas na é verdade, isso, né, Dani? Quando a gente fala dessa radicalização de Benjamin Netanyahu, eu acho que agora ele realmente está num papel muito mais significativo de um político de extrema-direita, até porque a extrema-direita ela não tem compromisso com a lógica, não? As coisas não precisam fazer sentido. E é óbvio que ele já estava muito envolvido com essa reforma, ele não vai entrar agora. Mas sendo um político de extrema-direita, ele não tem nenhum problema de chegar lá e dar esse tipo de declaração que é totalmente absurda. olha, eu não sei se ele é um político de extrema-direita. Eu diria que extrema-direita a gente coloca o Ben-Gvir, o Smotrich. Agora, o Netanyahu, ele está se aproximando da extrema-direita, algo que nunca aconteceu. As pessoas estão muito aqui em Israel tentando entender o que está acontecendo com o Netanyahu. Inclusive, na semana passada, até no meu texto eu falei isso, teve Ia o citar ex isso. o ex-chefe do Shin Bet, do Serviço de Segurança, né, do Shabak, ou Shin Bet, em Israel, deu uma entrevista histórica para a Ilana Dayan, né, no programa Uvda, em que ela pergunta para ele: você serviu com ele durante anos, ele te indicou para ser chefe do Shabak, do Shin Bet. O que aconteceu com ele? E aí ele fala, ele mudou a partir de 2018. Por que ele mudou a partir de 2018? Segundo ele, foi por causa dos indiciamentos. Quer dizer, no momento que Sim. ele foi indiciado e passou a virar réu na justiça, ele mudou totalmente. Parece que ele não é o mesmo Netanyahu de antes. A importância que ele dava para a segurança nacional, para o bem-estar do país, tomou segundo plano. Agora, o mais importante é ele e a família dele. Quer dizer, mas é uma mudança. Tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo com o Netanyahu. Mas é por Até aí. a Arevital também falou isso no café da manhã, né? Ela falou: ela falou, nunca votei no Netanyahu, mas sempre entendi ele como um político dentro do campo democrático. E quando ele foi eleito, eu pensei, ela falando, né? Estou infeliz, mas é a democracia. Ele ganhou, segue o jogo. Foi muito difícil, mesmo para os opositores dele, que nunca gostaram dele, né? Entender que ele já não era mais aquele político. Então, que era muito pior do que se podia imaginar. Pois é, eu acho que, na verdade, é isso que a Revitalo falou, e eu também sentia isso. Eu nunca votei no Netanyahu, aqui já entrando numa coisa mais pessoal minha, mas assim, eu nunca me senti insegura com ele no poder. Eu nunca sentia que ele era irresponsável. Eu nunca sentia que a segurança do país estava ou a democracia estava em jogo ou em perigo. Entendeu? Que é o que agora está todo mundo sentindo. E essa é a Sim. mudança do Netanyahu. Eu acho que, além dessa questão do problema jurídico dele, né, dos indiciamentos, eu acho que também tem uma questão de mudança do clima mundial depois da eleição do Trump, do Bolsonaro, Erdogan, Modi, Orbán. Eu acho que teve uma mudança também mundial, geopolítica, em termos de Com extrema-direita no certeza. poder, que talvez deu a ele também mais a possibilidade de sair do armário, talvez, e mostrar a verdadeira face. Total. Ou ele realmente mudou e era diferente e agora está assim. Eu não sei. Ou se Mas inspirou a também, dá para história dizer. vai dizer, quer dizer, muitos É, historiadores eu acho que vão se debruçar em cima dessa mudança do Netanyahu para tentar entender o é. que aconteceu. E eu também queria aproveitar que a gente falou, né, sobre esses ataques à democracia para convidar quem está acompanhando o programa a assinar a carta aberta do IB, do Instituto Brasil-Israel, em defesa da democracia israelense. A gente tem algumas autoridades relevantes falando que a diáspora precisa sim se mobilizar, que não é que, claro, né, que o que vai provavelmente mobilizar ou se tem força para mudar alguma coisa são os cidadãos israelenses, mas
é mostrar o nosso apoio aos manifestantes, mostrar o nosso apoio às pessoas que estão nas ruas em Israel lutando por isso. Então, aqui na descrição do vídeo também vai estar a nossa carta, para quem já somos quase 2.000 pessoas, então gostaria de convidar a todos. E Dani, falando em extrema-direita, né, a gente não vai tão longe assim no assunto, a gente vai falar agora da viagem de Bezalel Smotrich, que é o ministro da Economia de Israel, que foi Ministro uma das Finanças. viagem das Ministro das Finanças. finanças, Que tem o isso. ministro da Economia e o ministro das Finanças. Eles O dividiram o ministro, o que é o ministério. ministro da Fazenda é o Bezalel, o equivalente do Brasil é o Bezalel Isso. Smotrich. Então, uma Uhum. viagem, Dani, que é aquela viagem, não é uma viagem oficial, né? Ele foi convidado por um grupo, não pelo governo. Já vai contar o destino. E assim, gafe atrás de gafe. Uma coisa horrorosa, né? Mas conta aí. Não sei, eu não sei se o que você chama de gafe. Para ele não é gafe. Bom Para ponto. ele não é Bom gafe. Para ponto. ele foi verdade, né? Ele foi como a participar de um evento privado por causa da morte de um grande doador do Likud, um cara chamado um francês, né? Chamado Jacques Kuffer, que era um judeu francês, muito, né, doador lá, muito do Likud, apoiador do Likud, e ele morreu. E ele foi lá participar enfim, né, do funeral, sei lá, o evento em nome dele. Mas ele não esqueceu, né, que ele é ministro do governo, ele já não é mais aquela coisa, eu vou falar qualquer coisa porque eu sou, né, tenho meus ideais. Ele tá representando o governo, mesmo que ele esteja indo num evento privado. Ele foi para esse evento, pegou o avião, foi lá para esse evento e voltou. Mas ele nem, até porque ninguém no governo francês jamais iria recebê-lo. Mas o que ele falou e que ele achou, provavelmente ele achou que ninguém vai ouvir, que ninguém está interessado, os jornalistas não puderam entrar, então o que a gente ficou sabendo são de pessoas que filmaram lá dentro, né? Eu espero que ele saiba que existe uma coisa chamada telefone celular hoje em dia. E aí ele falou coisas escabrosas que, na verdade, são escabrosas para quem não conhece o Smotrich, né? Para quem conhece o Smotrich, é igualzinho ao que ele fala sempre. O que é esquisito é que ele falou agora que ele é membro do governo, que o Netanyahu deve ter dito para os ministros de extrema-direita dele maneirar, e ele não maneirou, entendeu? Ele chegou lá e na bancada onde ele estava discursando tinha um mapa, não foi ele que botou o mapa, foi o pessoal desse evento, mas que provavelmente demonstra, né, é o pessoal de extrema-direita da comunidade judaica francesa, tinha um mapa da Palestina do mandato britânico, um mapa que era relevante para essa religião, para essa região, até 1922, quando a Jordânia foi fundada, né? Em 1920, quando os britânicos tomaram foi em 1917, 1918, mas em 1920 começou oficialmente o mandato britânico aqui, os britânicos estavam em comando de Palestina histórica que incluía Transilvânia. Transilvânia é toda a parte que hoje virou a Jordânia, Transjordânia, Transilvânia não, desculpa. Apesar de que a gente pode... Bom, deixa para lá, não vou fazer comparação, mas... Não é a terra dos vampiros. Dos vampiros, deixa para lá. Mas é a Transjordânia, desculpa. Então, ele tem um mapa lá da Palestina histórica da época do mandato britânico de 100 anos atrás, tá? Antes da criação da Jordânia, né? E depois, obviamente, muito antes da partilha da Palestina, a decisão da ONU de partilha da Palestina e de tudo que aconteceu depois da criação do Estado de Israel. E para alguns, como esses radicais, né, extremistas da comunidade judaica francesa e aqui em Israel também, essa deveria ser a grande, grande terra de Israel. Não é nem a grande Israel, é a grande, grande Israel. Porque alguns eventos da Bíblia aconteceram onde seria a Jordânia, onde é a Jordânia hoje, né? Apesar de que provavelmente não em toda a terra da Transjordânia, mas, enfim, já que está lá, vamos pegar, né? Enfim, foi muito, muito... Eu não sei se o Smotrich viu que esse mapa estava lá. Eu não sei, não sei, entendeu? Eu não vou aqui especular. Mas o que ele falou em seguida leva a crer que ele provavelmente concorda com esse mapa, tá? Ele falou que o Jacques, esse tal de Jacques Kupfer, que morreu, ele tinha
pensava isso e que ele concorda, que a verdade do Jacques Couper deve ser dita no Champs-Élysées, em Washington, que, na verdade, não existe povo palestino, né? Que não existe povo palestino, que ele, Bezalel Smotrich, é o verdadeiro palestino, porque ele tem 13 gerações em Jerusalém, não sei quantas gerações em outro lugar do que era Palestina histórica, antes mesmo do mandato britânico, e que, na verdade, os judeus é que imigraram para lá, que são os verdadeiros palestinos. Os árabes que foram para lá por causa do sionismo, foram para lá só para incomodar os sionistas, e eles não têm uma história própria, eles não têm sinais de uma cultura própria, então eles não são palestinos, não existem. O que é uma coisa que, na verdade, a extrema-direita fala há anos, e quem conhece os Smotrich entende que é o que eles pensam, né? Que é essa realidade paralela, digamos assim. É claro que a gente pode dizer que nunca existiu um Estado palestino soberano e como a gente considera uma nação soberana. Realmente nunca existiu. Assim como nunca existiu um Estado judaico nos moldes de Israel hoje também. Quer dizer, você pode dizer que a única vez que os judeus estiveram nessa terra como soberanos era um império, era um reinado, né? Ou era sob Mas sob não é sobre isso, né? Não é sobre uma perspectiva não histórica. é sobre É sobre exatamente. uma ideia Se de fosse não. uma discussão histórica e etimológica do que realmente é um palestino tal, tudo bem, a gente consegue entender. Até porque é verdade que os judeus que estavam durante o mandato britânico eram palestinos também, tanto que tinha o jogo, tinha a seleção palestina de futebol, que tinham árabes e judeus. Ambos eram Não, considerados palestinos. o pedaço de terra foi chamado de Palestina por muito tempo até a efetiva criação do Desde Estado, o porque século, acho que século II depois de Cristo, os romanos deram o nome de Palestina para essa região, que era a Judéia que é antes, a mas terra dos filisteus, é a isso que eu terra dos quero filisteus, eles dizer, deram esse nome Palestina. só para encher o saco dos judeus e tudo. Mas assim, independentemente de toda essa questão histórica, a gente não está numa aula de Não é história. sobre isso, não é Não é sobre sobre isso. isso. A gente está numa questão geopolítica de dois povos que disputam uma só terra ou pedaços de uma terra, entendeu? Que isso tem que ser resolvido. Agora, você ficar discutindo se existe o povo, se não existe o povo, se tem uma lei, uma língua. Então, na lógica dele, então a Argentina não é um país, porque a Argentina fala espanhol, que é da É. Espanha, né? E Os palestinos assim, falam árabe, não falam palestino, né? e também Enfim, faz questão de acender uma chama de conflito com a Jordânia. Por que você vai mostrar um mapa que ignora a existência da Jordânia, que, por exemplo, que não interessa, né? A Israel tem um conflito com um país que está ali, grudado E na pelo que eu fronteira. saiba, nem os extremistas, neste momento, eu acho que foi num passado muito distante, fazem nenhum tipo de claim, né? Não querem, neste momento, Reivindicação, né? invadir a Jordânia. Quer dizer, o que é, entendeu? Eu acho que foi um mapa estilo pré-estado Jabotinsky, sei lá, uma coisa assim, que foi colocado lá por uma ideia qualquer, né? Essa ideia de que a grande terra de Israel. E os caras acharam que não ia dar nem problema nenhum, porque não tinha jornalista, porque não era uma visita oficial, era na verdade, uma coisa privada de uma pessoa que morreu, que provavelmente achava isso, então botou lá o mapa. Mas, obviamente, o cara está representando o Estado de Israel, todo mundo ia saber o que ele estava falando lá. Entendeu? Então, Sim. obviamente, no dia seguinte, a Jordânia falou que é absurdo, tanto que o Ministério das Relações Exteriores teve que falar, não, a soberania da Jordânia obviamente, nós aceitamos, e obviamente, não sei o quê. Eles tiveram, o Ministério teve que, né, quer dizer, teve que... O que me chama a atenção, Dani, é o esforço do novo governo Benjamin Netanyahu para jogar para o alto os acordos de Abraão tão celebrados pelo próprio Benjamin Netanyahu. E tudo bem, a Jordânia não está dentro dos acordos de Abraão, mas o objetivo dos acordos de Abraão era mudar as relações de Israel com os países, né, do Golfo Pérsico, de todo o Oriente Médio, os países árabes. E aí vem um que me fala que, né, com um mapa da Jordânia como sendo parte de Israel. Eu não queria, não vou te deixar entrar nesse assunto, porque senão você vai falar muito, mas eu vou falar. A outra ministra, Miri Regev,
falando que não gosta de Dubai, que Dubai é horroroso, né? Dubai, os Emirados Árabes, que Israel normalizou as relações com os acordos de Abraão. Então, assim, e isso tudo enquanto a Arábia Saudita e Irã normalizaram as relações. Então, assim, está aí o plano de acabar com os acordos de Abraão a todo vapor. Agora, Dani, vamos para outro assunto, terceiro assunto, porque a Que também extrema faz parte desse que mesmo assunto. totalmente faz parte desse mesmo assunto, que querem passar uma lei em Israel para desfazer a retirada de Israel, de Gaza e de algumas colônias na Cisjordânia. Como O que está assim querem? acontecendo? Já Já foi passaram. aprovado. É. Na verdade, a lei não desfazer ou Cada dia é um novo flash, Dani. retroagir, né? Quer dizer, a lei não é cancelar a retirada de Gaza como um todo. Neste momento, a lei pode chegar nesse ponto. Tem uma parlamentar lá, a Orit Struk, eu conheço ela pessoalmente, é a pessoa mais radical que eu já vi em toda a minha vida, e ela que é lá do partido do Itamar Ben-Gvir, né? E ela é parlamentar hoje em dia, acho que ela é até ministra de alguma coisa, ou vice-ministra de alguma coisa, que é um absurdo. E ela falou, não, o próximo passo é Gaza, né? Na verdade, essa lei, né, que cancela a retirada, cancela a parte da retirada do norte da Cisjordânia. A retirada de Gaza de 2005 foi a retirada de 21 colônias israelenses da faixa de Gaza e de todo o aparato militar israelense na faixa de Gaza, quer dizer, não sobrou um israelense sequer na faixa de Gaza, isso era a retirada de Gaza, mas continha também o norte da Cisjordânia, com 4 colônias que ficavam bem no norte da Cisjordânia, mas o objetivo era um pouco diferente, não era o mesmo da retirada de Gaza, que era realmente não colocar mais em perigo a vida de soldados e para 8 mil pessoas que moravam lá. No caso do norte da Cisjordânia, é porque a Suprema Corte, né? Aliás, obviamente, vem também daí a raiva que esse pessoal tem da Suprema Corte. A Suprema Corte ela decidiu, através com provas, que essas colônias tinham sido construídas em terras privadas palestinas, tá? Então elas não poderiam existir. Porque elas, na verdade, são invasões de terras privadas, porque tem a ocupação israelense da Cisjordânia, que em muitos lugares a terra não era de ninguém privadamente, não era de um, né, ou ninguém, as pessoas não conseguem provar que eram delas, né? Mas essas terras dessas colônias havia provas, né, de que elas estavam em terras privadas palestinas. Então elas foram evacuadas. Eu estava em Homs, era a maior colônia, no dia da evacuação. E foi um dos dias mais históricos, mais incríveis que eu vivi em toda a minha vida, com os soldados israelenses, a cada pessoa, 4 soldados israelenses pegando cada um num braço, numa perna, né? 4 soldados para tirar cada pessoa que estava dentro de casas que não queriam sair das casas, né? Foi uma coisa realmente muito, muito traumatizante para Israel, muito chocante. E agora, então, essa lei Mas seria um nova primeiro passo, né? Porque faz parte seria o do mesmo primeiro passo. acontecimento histórico, digamos Mas é um assim. pouco diferente, porque a Cisjordânia já tem presença militar israelense lá. É diferente de voltar para a faixa de Gaza, que não tem presença militar nenhuma israelense lá. Voltar para a faixa de Gaza é outro nível, muito mais alto do que voltar para 4 colônias no norte da Cisjordânia. Tá? Não tem Hamas lá, já tem presença israelense, já tem ocupação israelense lá, é um pouco diferente. Mas, no momento em que essa lei foi aprovada, já centenas de colonos já quebraram lá o portão de Homs, desse mesmo lugar, e já entraram de volta em Homs para, sei lá, voltar a viver lá. E aí o governo americano ficou digamos que não gostou nada disso e chamou para consultas o embaixador de Israel. Chamou? Chamou para consultas o Para quem embaixador não de Israel. sabe, na diplomacia isso é grave. É Isso é bem grave. grave. Chamou para consultas, né? Chamou para explicações o embaixador israelense. E o vice-porta-voz da Casa Branca fez um pronunciamento muito duro, dizendo que isso é contra todos os acordos que os Estados Unidos estavam envolvidos nesse acordo de retirada de Gaza e aprovaram esse acordo, né? A ONU também estava envolvida. Quer dizer, que isso é contra os acordos que foram assinados antes, que os Estados Unidos não concordam com isso e tal. E aí, novamente,
a chancelaria israelense teve que sair com uma nota, ou foi o gabinete do primeiro-ministro, não sei qual foi, dizendo que, não, nesse caso foi o gabinete do primeiro-ministro, do Netanyahu, dizendo que não, podem ficar calmos aí, porque não vão ser construídas novas colônias. Agora, ele considera que as 4 que foram evacuadas são novas colônias ou não? Quer dizer, Sempre não muito ficou claro, dúbio, né? Ele não ficou não deixa claro, nada né? concreto, porque é isso, né, É, Dani? Ele fala inglês para americano ver e fala em hebraico para os apoiadores dele e para o governo dele. é. Essa metáfora, que na verdade é bem literal, é muito boa para descrever o Netanyahu. Muito boa. Pois é, inclusive eu vi uma jornalista israelense falar de uma maneira muito legal isso, muito fácil de entender, no pronunciamento de ontem do Netanyahu, que ele falou que vai continuar a reforma jurídica, mas que ele promete que vai ter uma espécie de carta de direitos humanos de Israel, não sei o quê. Então, na verdade, ele paga uma coisa com dinheiro vivo, que é conseguir agora a reforma jurídica, e depois, como se ele pagasse no cartão de crédito Dez como é que chama? parcelas. Em parcelas as outras promessas dele, É. entendeu? Quer dizer, então, na verdade, uma coisa é você fazer o que você quer agora e depois ficar prometendo que vai fazer outras coisas. Quem conhece Netanyahu sabe que você tem que escutar as promessas dele, né? Como se diz em inglês, Com with a grain of parcimônia. salt, né? A Então, gente vai mais uma semana ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos e mais uma vez convido quem está aqui acompanhando a gente, seja judeu ou não, a assinar a nossa carta a favor da democracia em Israel, porque não vai parar, não vai eu quero parar. falar exatamente, quer dizer, na verdade, eu estou achando muito incrível, e está todo mundo achando muito incrível essas manifestações que estão mobilizando a sociedade civil toda em Israel, ou grande parte da sociedade em Israel, que não está parando, as manifestações são pelo coração de Israel, as pessoas chorando na rua, falando, Israel tem 75 anos, não vamos destruir o que a gente construiu aqui, entendeu? A gente construiu aqui uma sociedade que foi já feita através de grupos heterogêneos e que estavam até agora conseguindo conviver juntos, mesmo com problemas entre eles, mas que estavam conseguindo ser colados por uma cola muito fina, mas que estava até Estava se agora sustentando, né? estava Estava se sustentando. sustentável. E é muito fácil, entendeu? Como a gente fala de democracia, como é fácil você acabar com a democracia, é muito fácil também você dar uma paulada em cima dessa fragilidade da sociedade que está junta com vários grupos vivendo, convivendo. É muito fácil você acabar com essa convivência e acabar, na verdade, com esse experimento aqui, que é o Estado de Israel, que existe há 75 anos. Então, tem muita gente muito preocupada com a possibilidade de que todos os fantasmas e problemas dessa convivência saiam e já saíram da caixa de Pandora, entendeu? E que vai ser muito difícil voltar a unir de novo as pessoas, ou, né, ou se é que, mesmo que essa reforma jurídica não aconteça da maneira como o Netanyahu quer, não sei como que essa cola vai ser refeita, vai ser reconduzida para nessa conexão frágil entre os grupos né, que fazem a sociedade israelense. Sim, exatamente. Bom, é isso então. A gente volta na semana que vem. Dani, muito obrigada por mais uma semana de muitas informações e muitas notícias. E até a próxima. Tchau.